Então tá bom. Bora aí. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. E lá vamos nós, falando aí da igreja da Filadélfia. Essa igreja abençoada. Essa igreja e a igreja de Esmirna são as únicas duas igrejas, das 7 igrejas, que não têm palavra de exortação. Tanto Esmirna como a igreja de Filadélfia. Capítulo 3, a partir do versículo 7. Acabei de receber no meu WhatsApp aqui, no grupo dos pastores da igreja do Nazareno. O pastor colocou aqui, reunião com a nossa junta, decidimos que não vamos abrir. Vamos continuar online. Glória a Deus. Acabou. Então isso está sendo bem assim trabalhado. Ninguém é melhor do que ninguém. Tá bom? Calma, pastora Cirlei. A pastora Cirlei caiu. Imagina a pastora Cirlei, ela caiu. E caiu a Bíblia também. Vocês perderam a cena. Pastora Cirlei no chão, caiu. Depois vocês mandam aí para saber como ela está. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7. E ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e que fecha e nem um homem abre. Eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la, porque tens uma pequena força, e tem guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não o são, mas mentem. Eis que eu farei com que venham e adorem diante de teus pés e saibam que te amo. Porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Eis que em breve eu venho, retém o que tu tens, para que nenhum homem tome tua coroa. Aquele que vencer eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e ele não sairá mais de lá. E eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, que é a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus. E eu escreverei sobre ele o meu nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E que o Senhor nos abençoe. Você está rindo? Você está sorrindo, ô Bruna? Ah, tá. Porque tem um pessoal aqui mascarado, gente. Às vezes fala, não sei se está rindo, se está chorando. E não dá nem para saber como que está a mensagem, se está assim emocionante, se não está. Muito bem. Que Deus nos abençoe. Eu quero aqui falar do contexto primeiramente, como nós temos falado esses dias. Falar primeiro sobre a cidade. Quando a gente fala sobre a cidade, você consegue entender a carta. Hoje de manhã, nós falamos sobre ser coluna no templo. Então eu quero ler primeiro aqui a questão da cidade e depois nós entramos na carta propriamente. A cidade de Filadélfia era a mais jovem das 7 cidades. A cidade estava situada num lugar estratégico, na principal rota do comércio imperial de Roma para o Oriente. A cidade era chamada a Porta do Oriente. Preste atenção nos detalhes, né? A cidade era chamada a Porta do Oriente. Você encontra essa palavra porta, quando a carta está sendo escrita à igreja? Claro que você encontra, né? Também era chamada de Pequena Atenas, por ter muitos templos dedicados aos deuses. A cidade estava cercada de muitas oportunidades. Joe Stott comenta que também era chamada
a cidade dos terremotos. Por quê? Porque aquela região era uma região que acontecia com frequência terremotos. Tremores de terra eram frequentes e tinham levado muitos antigos habitantes a deixar a cidade em busca de um lugar mais seguro. Eu disse hoje de manhã, e você lê na carta, que Jesus fala assim, que eles seriam como coluna do templo e não sairia mais de lá. Olha que interessante. Por que Jesus diz isso? Assiste hoje de manhã que você vai entender, mas só vou lembrar. Por que Jesus diz isso? Porque a cidade estava sempre mudando, os habitantes estavam sempre mudando. Por quê? Porque eles não seguiam, não tinham segurança. Então eles iam para o campo, sempre mudando, viviam em contínua insegurança. Por isso Jesus fala, aonde vocês irão, na cidade que vocês irão, de lá vocês não sairão jamais. O violento terremoto que devastou Sardes no ano 17 depois de Cristo, quase destruiu completamente Filadélfia. A cidade de Filadélfia fora fundada para ser uma porta aberta de divulgação da cultura e do idioma grego na Ásia. Joe Stott afirma que o que a cidade tinha sido para a cultura grega era agora para o evangelho cristão. Átalo criou a cidade para ser embaixadora da cultura helênica, missionária da filosofia grega. Mas Cristo diz para a igreja que ele colocou uma porta aberta diante dela para proclamar não a cultura grega, mas o evangelho da salvação. Eu quero repetir o que eu tenho aprendido. Jesus não só conhece a sua igreja, mas ele conhece também a cidade onde a igreja está inserida, onde a igreja está estabelecida. Isso tem me ensinado algo. Ele sabe do que a igreja é capaz de fazer. Ele sabe do que a igreja é capaz de ser. Quando Jesus se planta em algum lugar, não importa qual lugar que seja, ele é capaz de fazer com que você viva tudo para o qual você foi projetado. Ele é a minha e a tua, é a nossa suficiência. Ele abre a porta que precisa ser aberta e fecha a porta que precisa ser fechada. Como Jesus se apresenta a esta igreja? Vamos caminhar um pouquinho aqui por essa carta. Agora já entrando na carta, propriamente, quero destacar mais uma vez, eu gosto de comentar, eu uso alguns comentários de Joe Stott, Hernandes, Wisber, então, esses comentários de início aqui que eu estou usando, por exemplo, alguns é de Joe Stott, outros são do Hernandes Dias Lopes, tá bom? Então, como Jesus se apresenta para esta igreja? Você vai ao versículo 7 e você vai ver como Jesus se apresenta a essa igreja. O texto diz assim: e ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, essas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro. Primeiro aqui, aquele que é santo e aquele que é verdadeiro. Um comentarista diz assim: para uma igreja perseguida pelos falsos mestres, Jesus se apresenta como santo e o verdadeiro. Então era uma igreja perseguida pelos falsos mestres. Então se havia os falsos, Jesus se apresenta como aquele que é o verdadeiro. Jesus não se apresenta como Deus, mas destaca que ele é separado, possui santidade absoluta em contraste com os que vivem em pecado. Cristo é santo em seu caráter, em suas obras e nos seus propósitos. Ele não é a sombra da verdade, ele é a verdade. A verdade é a sua essência. Ele é Deus confiável, real, em contraste com os que mentem. Quando você vai ao versículo 9, você vê Jesus falando,
aqui João escrevendo sobre o ditado de Jesus aqui, falando assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem ser judeus e não são, mas mentem. Jesus disse: eu sou confiável, eu não sou mentiroso. Ele não é uma cópia de Deus, ele é o Deus verdadeiro. Havia centenas de divindades naqueles dias, mas somente Jesus podia reivindicar o título de verdadeiro Deus. Por isso que ele se apresenta: eu sou o verdadeiro. Porque havia muitos deuses de mentira, mas ele diz: eu sou o verdadeiro. Eu quero que vocês guardem sempre isso, porque é muito importante você perceber que ele está apresentando isso para a sua igreja. Jesus se apresenta para a igreja, e a igreja apresenta Cristo ao mundo. Nós esquecemos muitas vezes disso. Jesus, ele se apresenta, você vê as cartas, ele se apresenta para a igreja. E quem tem a missão de apresentar o verdadeiro Cristo para a sociedade é a sua igreja. Jesus não vai se apresentar. Ele já veio. Então ele se apresenta agora para a sua igreja, porque a igreja precisa ser alimentada pela esperança e pela verdade. Aí a igreja apresenta Jesus aos mentirosos, aos falsos. Olha que missão linda. Jesus se apresenta a mim, se revela a mim, para que eu possa revelar Jesus ao outro. Que coisa linda. Cristo promete guardar a sua igreja. Quando você vai ao versículo 10, eu estou caminhando aqui, porque não é nesses textos que eu vou me deter, é mais à frente, mas só estou dando assim uma visão geral da carta. No versículo 10, ele disse assim: porque tu guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Cristo promete nesse versículo guardar a sua igreja. Hernandes Dias Lopes diz assim: para uma igreja que guardou a palavra de Cristo nas provações, ele promete guardá-la das provações que sobrevirão. A igreja foi fiel a Cristo. Cristo aguardará na tribulação. A igreja guardou a palavra, a igreja guardou a palavra, Cristo guardará a igreja. Por isso que as portas do inferno não irá prevalecer contra a sua igreja. É uma coisa muito interessante, porque tem muitas pessoas que às vezes querem proteger Cristo. Irmão, não é essa a função. A nossa função é guardar a palavra que nos foi ministrada. Guardar a palavra. E Cristo é quem nos protege. Cristo é quem nos sustenta. Cristo é quem nos guarda. Cristo é quem cuida de nós. Nós muitas vezes, porque a maioria de nós somos de origem católicos, que andam com todo respeito aqui, andam com as suas imagens e protegem, põem a imagem no canto, a gente acha que nós estamos protegendo Deus. Quem sou eu e você para proteger Deus? Ele não cabe em nossas mãos. Nós é que cabemos nas mãos dele. Então ele é muito interessante. Jesus diz assim: vocês guardam a palavra, vocês guardam a palavra e eu protejo vocês. A igreja foi fiel. A igreja de Filadélfia não transigiu, nem cedeu às pressões. Ninguém consegue destruir a igreja de Cristo. Ele a protege. Ele é o muro ao redor da sua igreja. Já tentaram destruir e parar a igreja. Não consegue parar a igreja. Porque quando nós vamos estudando essas cartas, nós temos percebido, sempre existem os remanescentes. Aqueles que não se curvam, aqueles que não se dobram, aqueles que são a minoria, que se tornarão a maioria. Aqueles que guardam a palavra, não vão conseguir parar a igreja. Aleluia! Pegam, prendem pessoas, chega lá lá no presídio, a pessoa se converte e começa a proclamar o evangelho. Tem jeito, gente. É a obra, é o reino, né? É como diz aquele cântico antigo,
que só os crentes antigos conhecem. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Outra coisa importante, para uma igreja perseguida e odiada pelo mundo, Jesus diz que ela é a sua amada. No versículo 9, Jesus disse, olha, eles saberão que eu te amo. Os judeus diziam que os crentes não eram salvos, porque não eram descendentes de Abraão, e por isso não tinham parte na herança de Deus. Mas Jesus diz que não é a igreja que vai se dobrar ao judaísmo, mas os judeus é que reconhecerão que Jesus Cristo é o Messias, e virão e reconhecerão que a igreja é o povo de Deus, e verão que Jesus ama a sua igreja. Vai chegar o dia que a igreja será honrada, a igreja será amada no sentido de viver tudo aquilo que o Cristo vivo tem para ela. Cristo está com a sua igreja no céu, muito em breve, nós reinaremos com Ele para todo sempre, e quantos crê pode dizer amém. Nós assentaremos em tronos para julgarmos o mundo. Nós somos o povo amado de Deus, seu rebanho, sua vinha, sua noiva, a menina dos olhos de Deus. Assim termina o comentarista, a menina dos olhos de Deus. Glória a Deus por isso. Hoje de manhã eu falei sobre 3 pontos. Falamos sobre aquele que vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus. Ele não sairá mais de lá. Eu falei sobre o versículo 12. Eu escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus. E eu terminei falando, eu escreverei sobre ele o meu novo nome. O nome que Apocalipse diz que só Jesus sabe, só Ele o conhece. Mas muito em breve, eu e você conheceremos esse nome. Tem umas coisas lindas da palavra que será revelada apenas na eternidade. Por isso, não desista, Flávia. Não desista, Lu. Não desista, Liz. Não desista. Não desista. Não desista. Porque tem coisas que nós saberemos só quando nós chegarmos na glória. Ai, tem muita coisa linda lá para ser revelada para mim e para você. Não desista. Guarde a tua fé. E hoje à noite eu quero falar sobre mais 2 símbolos. 2 símbolos. Eu quero falar sobre uma porta aberta e eu quero falar sobre a chave de Davi. Nesse tempo agora, nós vamos avançar, falando sobre uma porta aberta e falando sobre a chave de Davi. Você olha o versículo 7, e Jesus diz assim, essas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aqui que nós vamos parar um pouco mais, que abre e nenhum homem fecha, que fecha e nenhum homem abre. E no versículo 8 ele diz, eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la, porque tens uma pequena força, e tem guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome. Primeiro, vamos destacar o que está no versículo 8, que ele diz assim, eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. Eu tenho posto diante de ti uma porta aberta. Eu não quero fugir muito do contexto, vou ficar preso na mensagem para essa carta. Muitas vezes na Escritura, uma porta aberta é uma porta de oportunidade. Todos os comentaristas que eu li, todos, teólogos, eles comentam que essa porta é a porta de uma oportunidade. E esta oportunidade, essa primeira porta que é a porta da oportunidade, chama-se porta da salvação. Há uma porta aberta, há uma oportunidade aberta, que é a oportunidade da salvação. E eu quero trabalhar esse momento em cima do que Jesus diz para esta igreja. Jesus olha para aquela igreja e diz assim, vocês têm pouca força. É o que ele diz no versículo 9. Vocês têm pouca força. Conheço vocês. É uma igreja
de uma força pequena ou de pouca força. E é aqui que eu quero trabalhar. Enquanto eu estudava hoje à tarde, o Espírito do Senhor ministrava ao meu coração que essa porta da salvação, que é uma oportunidade, ela não é alcançada pelos fortes. Até porque Jesus disse que veio para os doentes. Porque quem precisa dos médicos são os doentes. Essa porta, ela é alcançada pelos fracos. Ela é alcançada por aqueles que se julgam indignos. Ela é alcançada por aqueles que não têm esperança. Ela é alcançada por aqueles que não se julgam amados. Ela é alcançada, na maioria das vezes, por aqueles que vivem em desespero. Pastor, essa porta é aberta para todos? Essa porta é aberta para todos. Mas nem todos querem entrar por ela. Por quê? Porque quando você se sente fortalecido, ou quando você acha que tem muita força, você não precisa que alguém abra uma porta para você. Você se acha digno de abrir a porta para você mesmo. Então, quando você se acha autossuficiente, muitos que se dizem autossuficientes, não precisa de Deus, e não precisa do perdão, e não precisa do amor de Cristo, porque ele se acha autossuficiente para alcançar o céu. Então ele acha autossuficiente para viver sem pecado, porque ele se acha autossuficiente. Mas Jesus disse que essa porta, ela foi aberta, é uma oportunidade. E ele diz, vocês têm pouca força, mas vocês vão alcançar essa porta. Por quê? Porque essa porta, ela foi aberta, na verdade, por quem? Ela foi aberta por alguém que é maior do que aquele que se sente fraco. Quando você começa a entender a vida espiritual, você vai lembrar de Romanos 3:23, Paulo diz o quê? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Estão separados da glória de Deus. É esses homens que reconhecem isto, que entendem que por ele mesmo, ele não consegue ser alcançado, não consegue o céu, ele não consegue o perdão. Então ele entende, há uma porta que se abriu. Eu estava me lembrando de Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6. Você lembra que Paulo escreve? Paulo diz assim, ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Ele vos trouxe de volta para a vida. O versículo 2 diz assim, nos quais outrora andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aí ele entra no versículo 4 e diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Você começa a perceber que a porta da salvação, ela não é aberta pelo homem, ela é aberta para o homem. Não é o que você faz que te faz ser salvo, é o que Jesus fez que te faz ser salvo. Não é o que eu sou que me faz ser salvo, é o que Jesus é que me faz ser salvo. Não são as obras que eu cometo que me faz ser justo, pois Isaías diz
que as nossas obras são como trapos de imundícia. Mas nós somos justificados, Romanos 5:1, justificado, pois, pela fé, mediante a fé. Nós somos justificados. Justificação é um ato gracioso de Deus. É Ele que nos justifica. Começa a entender? Por isso que ele diz, há uma porta aberta diante de vós. Quem tem estudado em nossa casa, em sua casa, nossos estudos, Minha Casa em Chamas, essa semana nós estamos falando sobre Efésios. Terça-feira eu estudei em casa sobre o que significa estar em Cristo. E você vai ver que quando você começa a estudar a diferença da Bíblia, quando ela diz aquele que está em Adão e aquele que está em Cristo, é completamente diferente. Quem está em Cristo tem vida espiritual. Quem está em Adão só pensa nas coisas terrenas. Então, Paulo vem falando aqui, olha, vós estavam mortos nos seus delitos e pecados. Aí eu fui me lembrar de João capítulo 10, versículo 7. Lembra desse texto? Eu vou ler para vocês. Olha o que diz João 10, 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Aí no versículo 9, Jesus diz assim, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Percebe quem é a porta da oportunidade? Eis que eu ponho uma porta aberta, a porta da salvação, ela é concedida através de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Isso é importante eu e você guardar em nosso coração. Essa igreja, a igreja da Filadélfia, era formada por pessoas que eram expulsas da sinagoga, por decidirem por Cristo. Elas foram expulsas. Quando diz que elas foram expulsas, quer dizer que as portas da sinagoga foram fechadas para ela. Olha que interessante. Aqueles que se diziam judeus de verdade, perseguiam os cristãos, fecharam-se as portas para ele, não deixaram entrar. Aí o que Jesus vem? Jesus vem e diz assim, abro para vocês uma porta, a porta da salvação. Jesus vem e diz assim, eu sou a verdadeira porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Sabe o que o Senhor nos ensina? As portas podem ser fechadas para você. A porta da religião pode ser fechada para você. Eu vou dizer uma coisa, às vezes até mesmo a porta da igreja, a igreja que eu falo, a igreja física, mas há uma porta aberta para você, que não foi o homem que abriu, foi o próprio Senhor Jesus. Ele abre a porta e diz, eu sou a porta, você pode entrar por ela. Olha que coisa linda. Deixa eu dizer uma coisa, talvez você anda desiludido com religião. Pois é, Jesus não é religião. Jesus é Deus. A religião pode levar você a viver de maneira ilusória, desiludido com a vida, com as pessoas. Mas hoje à noite eu quero convidar você a voltar. Há uma porta aberta que te espera. É a porta da salvação. Jesus disse, eu sou a porta. Aquelas portas que fecharam não vai mudar nada. Jesus, Ele é a porta da vida eterna. Eu quero te lembrar algo muito interessante também, enquanto eu estudava. Se você puder ir na sua casa, abra Mateus capítulo 7, versículo 13 ao versículo 14. Nós estamos falando de porta. E a Bíblia fala de portas. A porta da salvação. E olha o que Jesus disse em Mateus 7, 13. Entrai pela porta. Qual porta? Qual porta que Jesus manda entrar?
A porta estreita. Entrai pela porta estreita. Eu fiquei pensando, pastora Cirlei, irmãos, por que porta estreita? Porque numa porta estreita só entra um de cada vez. O que isso me ensina? Algo simples. A salvação é individual. Jesus salva a tua família, mas tem que entrar um de cada vez. A promessa é para a tua família. Aquele texto que nós citamos, que está em Atos 16, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, é muito interessante. É Paulo trazendo aquela palavra para o carcereiro. O carcereiro é o primeiro que crê. O carcereiro estava na prisão. Primeiro ele creu. E depois ele leva o evangelho para toda a família. E a Bíblia diz, todos creram e foram batizados. É individual. Por isso que a Bíblia diz, Jesus diz, eu sou a porta, e aquele que entrará por mim, achará pastagem. A porta é estreita. O que eu entendo do evangelho? Eu entendo que Jesus diz assim, a porta é estreita, mas quando você entra por mim, ela se abre. Por quê? Por que ela se abre? Por que ela é enorme? Porque quando você entra pela porta chamada Cristo Jesus, você encontra-se com a porta você encontra-se com a vida eterna. E vida eterna, meu irmão, não tem como medir. Vida eterna é eterna. A porta é estreita, mas o final é longo demais. É lindo isto. Jesus disse, eu vou repetir, Mateus 7,13, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são que entram por ela, pois estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que encontram. Jesus já está dizendo, são poucos os que encontram. Por quê? Porque na porta larga, você entra de qualquer jeito. Nessa porta, você vai ter que fazer uma coisa tão linda. Na porta larga, você entra com todo o seu peso. Na porta larga, você entra com todos os seus defeitos. Você mete uma roupa bonita, vai para a balada, ninguém sabe quem você é. Você pode estar devendo para todo mundo, mas você vai no sabadão, bota uma roupa bonita, um perfume cheiroso, pega seu carrão, pode estar com a vida detonada, põe um sorriso nos lábios, entra, todo mundo te recebe, mas na porta estreita não. Na porta estreita você chega, você deixa tudo. Sabe por quê? Porque Jesus disse assim, tomai e aprendei de mim. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. A porta larga você entra com tudo. Na porta estreita você para e deixa todo o seu peso. Deixa toda a sua decepção. Deixa tudo que pesa sobre você. Você deixa sobre aquele que abriu a porta para você. Que coisa linda. Você vai ser exprimido. Aí o Espírito Santo me revela, fala ao meu coração, ela é estreita, porque não precisa de muito, porque na porta estreita, quando você entra, passa por ela, você está entrando em Cristo, e você deixa de ser o que você é, e passa a ser o que Jesus quer que você seja, e você está em Cristo, coisa linda. A porta é estreita, porque é a salvação individual. A porta é estreita, porque você vai ser transformado, mudado. Os teus pesos ficarão da porta para fora. Na porta larga você pode entrar de qualquer maneira. Na porta estreita não. Quando você entra pela porta estreita, Jesus diz, eu sou a porta. Quando você entra ali, como diz Hebreus, você deixa para fora todo o teu peso, todo o teu embaraço. Porque a partir de agora, você viverá na santidade, na leveza e no amor de Cristo Jesus. Jesus vem falando, eu sou a porta.
Outra coisa que eu aprendo, pastora Cirlei, para a gente avançar aqui, é que pela porta só entram as ovelhas. Por isso que ele diz lá em João 10, pela porta passa só as ovelhas. Só as ovelhas. Porque quando você passa pela porta da oportunidade, a porta da salvação, você já não é mais bode, não é qualquer animal. Você passa a ser ovelha. Só ovelha. Você já percebeu que quando nós vamos para um casamento, entra o padrinho, entra todo mundo pela porta, mas quando a noiva vai chegar, fecha-se a porta, só entra ela. E o pai, porque, né? Pois é assim. Naquela porta só entra a noiva, porque ela é especial. Coisa linda, há uma porta aberta para você. Jesus disse assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará passagem. E essa porta, para que a gente avance, que é a porta da salvação, ela tem uma chave. Porque toda porta tem chave. Dificilmente. Você pode não usá-la. Mas quando você vai comprar uma porta, você a compra com a chave. Ela vem com a chave. E Jesus disse aqui nesse texto: eu sou aquele que tem a chave. E eu fiquei me perguntando: Senhor, que chave é essa? Se o Senhor é a porta da salvação, se o Senhor é a porta da salvação, que chave é essa? Aí o Espírito do Senhor falou ao meu coração: é a chave da graça, meu filho. Porque quem abre tudo isso é a graça. Foi graça? Ele falou: é o favor imerecido. Aquilo que você não merece, a graça te concede. A salvação, ela é um presente. E ela é aberta pela graça. Eu só conheço Jesus por causa da graça. Eu só estarei com Ele um dia face a face por causa da graça. Foi a graça que me alcançou, ela abriu. Nós, nazarenos, chamamos da graça preveniente, aquilo que Deus mostra a ti antes de você tomar uma decisão. A graça. Nós somos frutos da graça. A salvação se abre pela graça. Paulo diz, eu já li o texto: vós sois salvos pela graça. Em 1 Coríntios 15:10, olha o que Paulo diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. A graça abre a porta da salvação para você. Ninguém pode entrar até que Cristo, através da sua graça, abre a porta. Ninguém entra, meu irmão, se o Senhor não abrir a porta através da graça. Você não vai entrar no céu porque você quer. Você entra no céu porque Cristo te oferece o céu. Você aceita e você muda de vida. Ninguém pode fechar. Quando Ele abre a porta da graça, não tem homem miserável que fecha. É por isso que ninguém consegue barrar o pecador. É por isso que a gente não consegue entender como uma prostituta, uma mentirosa, um homem mentiroso, um adúltero, aquela pessoa mais infeliz como nossa sociedade o trata. De repente, ele entra. Você consegue olhar e falar: como é que esse cara virou um homem de Deus, essa mulher de Deus? Isto é graça. A graça abriu essa porta. E deixa eu dizer uma coisa: e ninguém consegue tirá-lo de lá. Sabe por quê? Porque quando a graça fecha a porta, ele fica lá guardado pelo Senhor, porque Ele é aquele que oferece o perdão. É por isso que eu e você não saímos, porque tentam nos tirar, mas a porta está fechada, no sentido de acusação, está fechada. Jesus fecha a porta, o diabo não entra. Vem a acusação e fala: aqui você não entra. Por quê? Não entra. O interessante é que ele fecha a porta e a outra vai se abrindo. E quanto mais ele abre, a graça vai abrindo, mais eu e você vamos nos aproximando de Deus. Isso é graça. Isso é bênção do Senhor. Há uma porta aberta
para mim, para você. Ó, entra por ela, porque você será totalmente tomado pelo Espírito Santo e pela graciosidade de Deus. Não pode fechar, ninguém fecha essa porta. Hoje, a graça de Deus te convida a entrar. Hoje a porta está aberta. Hoje ainda é tempo. Paulo diz, hoje é dia de salvação. Naquela cidade marcada pelos terremotos, pela insegurança, surge uma igreja de pessoas que entraram pela porta que foi oferecida pela graça de Cristo Jesus. Entra por essa porta. A segunda porta, que aqui eu quero me adentrar em alguns minutos mais, é a porta do serviço. Todos falam isso. É a porta do servir, é a porta do evangelismo, é a porta da missão. E eu aprendi algo ao estudar isso, que ninguém é tão fraco que não pode avançar em sua jornada com Cristo. Ninguém é tão fraco que não possa ser salvo, porque é Jesus que abre a porta, Ele é a porta, desculpa, a graça abre essa porta, não depende da minha força. E ninguém é tão fraco que não pode servir ao Senhor. Ninguém é tão fraco que não pode servir, não pode cumprir com a sua missão. Por quê? Por que eu não posso? Porque muitas vezes eu digo, eu sou tão fraco, eu sou menor, eu não consigo, eu aceitei Jesus, mas eu não consigo fazer outra coisa. Meu filho, a porta foi aberta. Não foi você que abriu a porta, foi Cristo. Ele abriu, aí tem a chave, a graça abriu. Agora você entra e você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você. Eu aprendi algo que não queira entrar quando Jesus fechar a porta. Não queira entrar. Isso é insensatez. Mas não deixe de entrar quando Ele já abriu, porque isso é desobediência. Vocês lembram de Atos 16, quando Paulo queria ir para Bitínia? A Bíblia diz que o Espírito Santo diz, não. Ele fecha a porta. Mas de repente uma porta se abre. Que foi aquele jovem precisando e diz, passa para a Macedônia e nos ajuda. Não queira abrir a porta que Jesus fechou. Mas não deixe de entrar na porta que Jesus abriu. A igreja de Filadélfia tinha pouca força. Mas quando Jesus abre a porta, você não precisa de força. Você precisa ter a força suficiente para crer e para avançar. Talvez a congregação dessa igreja fosse pequena. Ou talvez fosse composta predominantemente das classes mais baixas da sociedade romana. O que fazia com que ela tivesse pouca influência sobre a cidade. Isso, porém, não devia detê-la em seu evangelismo, em sua missão. Eles tinham a oposição dos judeus, mas nada poderia detê-los. Por quê? Porque Jesus tinha a chave que abre as portas. Se a porta é o símbolo da oportunidade da igreja, a chave é o símbolo da autoridade de Cristo. Eu quero mostrar algo aqui, a gente vai preparando para concluir. Eu quero mostrar algo que Jesus falou ao meu coração essa semana. A estudar Filipenses, eu estou estudando Filipenses agora também. O Espírito Santo foi me falando ao meu coração, e enquanto eu preparava essa mensagem, ele me fez lembrar. Ninguém é tão fraco que não possa viver aquilo que eu projetei para ele. Aí ele me fez lembrar de Paulo. Capítulo 1 de Filipenses. Eu quero ler com você, a partir do versículo 12. Olha o que diz esse texto. Mas quero que saibais, irmãos, que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo se tornaram conhecidas em todo o palácio e em todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, adquirindo confiança com as minhas prisões, estão muito mais corajosos para falar a palavra sem temor. Até o 13. Paulo, ele é um homem que vivia assim uma vida com um propósito tremendo. Você começa a estudar as cartas, você vê que Paulo literalmente vivia para Cristo. Aí eu começo a entender, como ele diz, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O propósito da vida de Paulo estava fundamentado no que Cristo pensava, no que Cristo falava.
Jesus disse para aquela igreja de Filadélfia: tem uma porta de oportunidade, que é a porta da salvação e a porta do serviço. Eu abri essa porta para vocês. Não venham dizer que vocês são poucos, ou têm pouca força. Eu abri a porta, e quando eu abro a porta, não importa o tamanho da tua força, você vai ter que ser tudo aquilo que eu projetei para você ser. E eu me pensei aqui nesse texto, quando Paulo diz assim: eu quero que saibais que as coisas que me aconteceram, antes contribuíram para o progresso do Evangelho. Paulo entendia que aquelas cadeias que ele estava vivendo, ele estava preso, era uma oportunidade para o Evangelho se expandir. Onde você estiver, e como você estiver vivendo esse momento com Cristo, seja ele de luta, seja ele de dificuldade, que o Espírito do Senhor nos ajude a entender que antes de murmurarmos, possamos entender que pode ser uma porta da oportunidade de um testemunho que Ele abriu para mim e para você. Quando você vê isso, Paulo entra, meu irmão, no palácio de César. Eu vou explicar, eu vou ler algo para você. As cadeias de Paulo foram usadas para o Evangelho. Vamos entender algo rapidamente. Primeiro, as cadeias de Paulo estava preso, deram a oportunidade de ter contato com os perdidos. Ele permanecia, você já pensou nisso? A hora que eu li isso, eu falei, meu pai do céu. Paulo permanecia acorrentado a um soldado romano, 24 horas por dia, ele tinha um soldado romano acorrentado nele. Cada soldado cumpria um turno de 6 horas. O que significava que Paulo poderia testemunhar a pelo menos 4 homens todos os dias. Você já imaginou você ser amarrado, porque o cara tinha que ficar preso, o soldado ficava acorrentado a Paulo 24 horas por dia. O que você acha que Paulo estava falando e fazendo? Pensa, gente. Em pouco tempo, alguns desses soldados também aceitaram a Cristo. Paulo pôde levar o Evangelho à guarda de elite pretoriana, algo que seria impossível se estivesse livre. Pensa como que Paulo chegaria nas camadas mais importantes se ele não tivesse preso. Aí eu me lembrei de Filipenses 4:22, aqui mesmo nessa carta de Filipenses, quando ele vai escrever, ele está escrevendo essa carta, olha o que ele manda, olha isso, gente. Todos os santos vos cumprimentam, especialmente os que estão no palácio de César. Aí eu te pergunto, como que o Evangelho entrou no palácio de César? Através das cadeias de Paulo. Pensa que o que está acontecendo comigo e com você não é para o teu fim, não é para a tua morte. Há uma porta aberta aí onde quer que você esteja, nessa situação precária que nós estamos passando, nessa situação difícil que nós estamos passando. Deixe a tua murmuração e começa a entender, porque você fica dizendo muitas vezes, eu não tenho força. Você tem sim, meu santo. Você tem sim uma porta aberta que não está fundamentada nas tuas forças, porque quem abriu essa porta foi Cristo Jesus. E Ele vai fazer algo tão grande na tua vida, que o Evangelho será conhecido por intermédio da sua vida. Pensa nisso. Olha que coisa doida da palavra do Senhor. Oportunidade de uma palavra de evangelismo, de missão. Nada consegue parar a igreja de Cristo Jesus. Fala sério.
Uma outra coisa interessante que Paulo nos ensina aqui em Filipenses, além do evangelismo que ele prega, uma coisa muito interessante é que Paulo fortalece a fé, a maneira que Paulo vivia, fortalecia os cristãos. Olha o que diz o versículo 14. E muitos dos irmãos do Senhor, adquirindo confiança com as minhas prisões, estão muito mais corajosos para falar a palavra sem temor. A prisão de Paulo fortalecia os cristãos. A luta de Paulo fortalecia a igreja. A perseverança de Paulo fortalecia os cristãos, fortalecia o evangelho. Às vezes você está passando por dificuldades, mas está louvando a Deus. Você está dizendo: o que está acontecendo, pastor? Parece que eu estou tão insignificante. Não é, é mentira do Satanás. Você está, com certeza, abençoando vidas. Tem pessoas olhando para você, que poderia estar murmurando, mas não estão murmurando. Também estão adorando a Deus, por causa da tua fidelidade. Olha que coisa linda. Nós estamos aqui hoje falando da igreja de Filadélfia, por causa da pouca força, da pequena força que eles tinham, mas que ficaram firmes e permaneciam. A sua fidelidade ao Senhor levará outros a permanecerem também fiéis ao Senhor. A tua não desistência motivará outros também a não desistir. Pense nisso. Isso é muito interessante. Eu estava lendo algo que me chamou a atenção. Todos nós aqui, eu já citei várias vezes. Vocês já ouviram falar de Spurgeon? Charles Spurgeon. Tem até uma Bíblia aí, top. Spurgeon. Pois é. Eu achei algo. Quem não conhece Spurgeon? Pregador inglês. Mas o comentarista diz assim: mas pouco conhece a história de sua esposa, Susan. Todo mundo conhece ele, mas ninguém conhece a história da sua esposa. Olha isso. Quando era ainda recém-casados, estou falando recém-casados, nos sonhos, a senhora Spurgeon desenvolveu uma enfermidade crônica. E ao que tudo indicava, seu único ministério seria o de encorajar o marido e orar por seu trabalho. Mas Deus colocou no coração dela o desejo de compartilhar os livros de seu marido com pastores que não tinham recursos para comprar aquele material. Em pouco tempo, tal desejo levou à criação do Fundo para Livros. Essa obra de fé equipou milhares de pastores com instrumentos importantes para seu trabalho, mesmo sem poder sair de casa. Vou repetir: mesmo sem poder sair de casa, com dores. A senhora Spurgeon supervisionou pessoalmente todo esse ministério pioneiro. Eu fiquei pensando: nada pode fechar uma porta que Jesus abre. Tantas pessoas em casa saudáveis. Às vezes a gente vai visitar algumas pessoas de idade, né? E as pessoas falam assim: eu não posso fazer mais nada, pastor. Eu vejo pela minha mãe, as pernas doídas, não consegue andar. Mas ela diz assim: mas eu ainda consigo orar. Eu ainda sei orar. A hora que eu li a história de Paulo, me chamou a atenção, mas a hora que eu li o comentário sobre a esposa de Spurgeon, eu li um outro comentário, só vou citar aqui, mais ou menos assim, da mãe de Wesley, que ficou cega. Mas ela conseguia escrever todos aqueles hinos que eles cantavam. Joe Wesley, e eu esqueci o nome do outro irmão dele que cantava. Lindos hinos foram escritos por ela. Ninguém consegue fechar a porta que Jesus abre
quando você decide entrar por ela. Ninguém consegue fechar a porta da oportunidade que Jesus abre quando você decide entrar por ela. Primeiro, a porta da salvação está aberta. A porta do perdão está aberta. Você pode entrar por ela hoje à noite. Segundo, a porta da oportunidade, do trabalho, da missão, do evangelismo está aberta. Eu cheguei aqui essa semana. Já é a segunda semana e eu comentei com a Helena até. Cheguei aqui, vi umas irmãs na máquina. Umas irmãs aqui. A irmã Edna. Talvez você nem a conheça. Quietinha. Que até tinha tentado tocar violino, mas não conseguiu porque é tão tímida. Aí eu olhei aqui, estava ela, a Vera, mais uma irmã da central que tem vindo aqui. Aí olhei e falei, o que vocês estão fazendo aí nessa máquina? Elas falam, pastor, estamos fazendo aventais para os hospitais. Ninguém consegue fechar a porta que Jesus abre quando pessoas dispostas tomam a atitude de entrar por elas. Hoje à noite, talvez você precise entrar por essa porta da oportunidade. Talvez você esteja dizendo, estou na minha casa, não tenho o que fazer. Talvez você possa escrever um livro. Talvez você possa pegar os livros, as coisas da Bíblia, da palavra do Senhor, os versículos bíblicos, mandar para alguém. Tem algumas pessoas que eu tenho falado, um é o missionário Danilo, que tem tanta situação, dificuldade para dar material de estudo para as pessoas, porque ele está, como já disse, está em Portugal, mas ele está em missão lá no Senegal, francês, tal. E os pastores lá, a maioria, gente, não tem essa condição de aprender. Ele falou assim, ele me chama de mano, fala, meu mano, eu tenho pego todos os seus estudos e tenho mandado para as pessoas de língua portuguesa. Mas você precisava começar a falar francês, falar inglês. Eu falei, irmão, a única coisa que eu falo é mistério. Mas de repente alguém que poderia pegar uma mensagem. E enquanto eu falo, você pode legendar ela em inglês. Você pode legendar ela em francês. Entrar pela porta da oportunidade. Fazer com que essa palavra chegue a outros continentes. Pessoas serem abençoadas. Há tanta coisa para fazer. Pare de reclamar. Por causa da lepra de Naamã. Por causa da lepra de Naamã. Uma menina sem nome, que a Bíblia não fala o nome dela, testemunhou do Deus de Israel. Testemunhou do Deus de Israel. Aquele homem, Naamã, termina a história dele dizendo assim, já que eu não aceito os presentes, porque ele queria presentear Eliseu disse, não quero. Ele disse assim, já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifício a nenhum outro Deus, senão ao Deus de Israel. Mas por que aquele homem teve a sua vida transformada? Porque uma menina viu a lepra daquele homem, Naamã, e ao invés dela ficar reclamando, murmurando, ela disse para a sua senhora, se o meu senhor conhecesse o profeta que está em Samaria, ele seria curado. Uma oportunidade. Ninguém pode fechar a porta que Jesus abriu. Desperta hoje à noite. O grupo de louvor pode chegar. Desperta hoje à noite. Você diz que tem poucas forças, ou que a tua força é pequena.
A graça abre a porta da salvação para você. Entra por ela. Retorne por ela. Em nome de Jesus. Volte. Jesus disse, eu sou a porta. Entra. Entra. A religião fechou as portas para você. Entra. Eu sou a porta. Eu abro. A graça hoje abre a porta para você. Venha. Venha viver o que Cristo. Venha viver o que Deus tem para você. Sai dessa vida de pecado, de miséria. Venha. Segunda coisa. Talvez para você, crente. Talvez para você que já é um cristão que diz, eu tenho pouca força, eu tenho pouca influência. Não, mentira. Onde Deus te plantou, você pode ser influente. Entra. Há uma porta aberta para você. Você pode ser útil. Você pode fazer coisas lindas para o Senhor. A esposa de Spurgeon fez com que o ministério daquele homem abrangesse pastores que não teria condição. Ao invés dela ficar na cama, não vou dizer que às vezes ela não sentia dor, não vou dizer que às vezes ela não sentia vontade de desistir. Se nós perguntaremos para ela no céu, mas a verdade é, ela aproveitou a oportunidade que fora aberta e levou outros também a entrar por esta porta. Deixa eu dizer uma coisa para eu concluir. A porta da oportunidade, você passa por ela e depois outros passarão atrás de você. Que o Senhor te abençoe.